Nós estamos unidos devido a um amor, né? Que é o amor de Jesus Cristo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós temos que amar ao nosso irmão como você ama você mesmo. Que desafio, né? Mas o desafio ainda maior é amar o seu irmão como o próprio Cristo nos amou. Por isso hoje nós temos a oportunidade, através disso, através desse amor, de sermos irmãos, um do outro. Não é verdade? Gostaria de iniciar esse culto com uma oração, só que a princípio a oração será sua, será silenciosa. Vamos orar para que Deus direcione esse culto, que é para Ele mesmo, irmãos. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor, através do teu sangue, nos fez um. E hoje podemos estar aqui, Deus, nessa casa de oração e prestar um culto que somente o Senhor merece, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor aceite então, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Que ele seja de fato direcionado a Ti, Senhor, dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Deus. Obrigado, Deus, pela Ebenezer, por essa igreja, Deus, tão acolhedora, Deus, essa igreja que serve a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar juntos nessa manhã, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Pai, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E nosso boletim diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E realmente é muito bom, né? Nós podemos sentir aqui de perto isso, um com o outro. Por isso, vamos cantar então o hino de número 572, Somos Um pelos Laços do Amor. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Se você estiver ao lado, não precisa sair do seu lugar. Quem está ao lado, você vai dar a mão. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Nós vamos cantar de novo a última estrofe, a segunda. Você olha para o seu irmão. Que negócio de falar e não olhar para ele, né? Então é o momento de que quem está meio assim com o irmão, aproveita agora. Vamos lá. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém. Irmãos, ainda em pé, nós teremos agora o nosso momento de louvor, mais um momento do culto. Então aproveite que você vai ter um tempinho, não só para olhar para o seu irmão, para pegar na mão dele, mas para também sair do seu lugar, abraçar algum visitante, abraçar o seu irmão. Então vamos cantar todos juntos os nossos louvores a Deus. Bom dia! Quantos estão aqui alegres para adorar o Senhor? O cristão é alegre, não é? Mesmo em meio aos problemas e tempestades, é alegre. Então vamos cantar com muita alegria. A alegria está no coração, amém?
no espírito de adoração, vamos consagrar ao Rei dos Reis todo louvor, toda adoração, com muito amor. Ao Rei dos Reis consagro. Consagro
Irmão, 74 anos de história que a Ebenezer está completando esse ano. São muitas histórias realmente, né? Alguns aqui já puderam viver tantas e outras ainda viverão algumas. E quem está acompanhando aqui os vídeos que nós estamos fazendo, que mostram um pouco da história da Ebenezer? Quem está acompanhando? Pode levantar suas mãos. Bastante gente. Hoje, no culto da noite, nós teremos a parte 3, mas para os que não viram ainda a semana anterior, nós veremos agora a parte 2, que conta um pouquinho aí da história da nossa igreja. Depois do pastor Horbatic, nossa igreja ficou por um tempo sem ninguém para pastoreá-la. Foi então que a função de cuidar das coisas foi incumbida ao irmão Otto Keller. Nesse período, a igreja teve um forte trabalho evangelístico, acompanhado de perto pelo padre da região. Eles iam de casa em casa e distribuíam mais de 400 bíblias no bairro. O padre convenceu os fiéis a levar tais bíblias para a paróquia para que fossem benzidas, mas quando recolheu-as, ateou fogo em todas. Porém, o trabalho evangelístico não parou por aí. André Petkov foi o próximo ungido do Senhor a pastorear Ebenezer até maio de 65, quando decidiu seguir seu ministério como secretário executivo e tesoureiro da Junta Coordenadora da Convenção Batista do Estado de São Paulo, nos anos de 1965 a 1977. Após o término da construção do novo templo e período de festividades, em 64, a igreja decide convidar para pastorear Ebenezer em fevereiro de 66 o missionário Tiago Nunes de Lima, ex-missionário da Bolívia, que aceita o convite e chega à nossa igreja para despertar vocações missionárias. No dia 18 de abril de 1970, Deus chamou para liderar a igreja o pastor Manuel de Jesus Té, filho de Ebenezer. Ele permaneceu no pastorado até dezembro de 76. Não podemos nos esquecer de um dos maiores destaques do período em que pastor Manuel de Jesus Té esteve em Ebenezer pela primeira vez, que foi o grande coral liderado pelo regente maestro Vitorino Enachev, que além de abrilhantar nossos cultos, apresentava-se em trabalhos especiais de outras igrejas, colégios e convenções, contando com a participação esporádica de uma orquestra formada por músicos de diversas igrejas. André Petkov toma novamente a posse como pastor de Ebenezer em março de 77. Foi aí que se iniciou a reforma do templo. A princípio, deveriam ser construídas somente as salas frontais do prédio, dada a escassez de recursos financeiros. Mas graças à tenacidade e insistência do pastor Petkov e o apoio da igreja, todo o projeto foi concluído. A construção durou 3 anos e 5 meses. O ano de 1982 foi muito especial para a nossa igreja, pois foi quando inauguramos o templo, comemoramos nosso 41º aniversário e tivemos a posse de um novo pastor. Às exatas 19 horas e 45 minutos do dia 6 de março de 1982, o pastor André dá início às solenidades, ainda na rua, em frente à entrada principal do templo. É entoado o hino número 135 do cantor cristão. A fita simbólica é cortada pela irmã Estefânia Duduche. Quando se abriram as portas, a multidão que se aglomerava na rua começou a adentrar o santuário, ao som da música Abram as Portas do Templo. Toda a solenidade foi muito comovente, especialmente quando o irmão Oswaldo Duduche convida a Dona Gláucia, esposa do pastor André, a estar ao seu lado na plataforma e entregar ao pastor a placa de prata alusiva ao título de pastor emérito. Mas a história continua. E a história continua hoje à noite, a terceira parte. Teremos então a terceira parte pelo culto da noite. Você não pode perder, viu? Está muito legal também. Irmão, peço que você pegue o seu boletim. Nós temos alguns avisos importantes na parte externa dele, aqui do lado direito. Primeiro que hoje nós teremos pela manhã agora a mensagem da Maria Helena e à noite então do seu esposo Ezequias. Então você também não pode perder, que será uma grande bênção. No próximo dia 21, teremos para toda a igreja a visita ao Recanto dos Avós. Então o horário está aqui, 8h30 é a saída aqui da igreja, tá? No próprio dia 21, só que agora pela noite, às 19 horas, participação de Tiago Grulha e Felipe Magalhães. Eles são 2 cantores
e é uma ótima oportunidade para você trazer os seus visitantes de evangelismo. Nós acreditamos que será uma programação também muito boa aqui para a nossa igreja, viu, irmão? Não falte também. No próximo dia 22, participação do pastor Elias Coutinho de Macedo, às 9 horas da manhã. No dia 22 ainda, programa do Dia da Mulher, às 4 horas, 16 horas. E também no próprio dia 22, participação do pastor Eli Bento Correia. Quero chamar então a irmã Marli, e nós teremos a dedicação dos dízimos e ofertas com o hino de 611, que é alegria neste dia. Após, eu gostaria também que o Rogério viesse até o microfone para agradecer os dízimos e ofertas. Senhor Deus, Senhor Pai, diante da tua presença nós estamos nesta manhã, Deus. Te damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor nos tem dado. Em primeiro lugar, ó Deus, pela vida, ó Pai. O Senhor nos permite estar aqui para compartilhar da comunhão com os irmãos, louvar o teu nome, ó Deus, e usufruir das coisas que o Senhor mesmo nos tem dado, ó Pai. E com referência àquilo que o Senhor nos tem dado, te damos graças, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas aqui consagrados, ó Deus, que o Senhor, que é fruto do sustento que o Senhor mesmo nos dá, ó Deus. Pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de honrar-te com as nossas premissas, com o nosso trabalho e com aquilo que nós somos, ó Deus. Te peço, ó Deus, pelos irmãos que nesse momento estão sem condições de honrar esse compromisso contigo, ó Pai, seja por qualquer eventualidade. Eu te peço, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor fortaleça a fé, ó Deus, de nós todos, ó Pai, para que nós possamos consagrar a Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor nos tem dado, através do dízimo, ó Deus, com fé e esperança, ó Deus. E te pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego, ó Deus. Concedendo, ó Pai, a oportunidade também de fazer parte, ó Deus, desse momento, dando graças a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado e pelo Teu zelo, ó Pai.
Te peço também, Deus, pela diretoria desta igreja, Pai, que ela tenha sabedoria para utilizar esses recursos, ó Pai. Que o intuito seja glorificar o Teu nome, ó Deus, e alcançar almas, ó Pai, daqueles que não Te conhecem. Consagramos a Ti este culto, ó Deus, e esses dízimos e ofertas. Em nome de Jesus que eu oro, ó Pai. Amém, ó Deus. Como de costume, nós temos o nosso culto, um momento de intercessão, onde nós podemos levar os nossos pedidos ao próprio Deus e também agradecer por tantas coisas que Ele tem nos dado. O pastor está com esse momento. Hoje, irmã Sueli Guense começa um período de isolamento. Ela fez a cirurgia na tireoide e agora é natural que ela fique no isolamento, fazendo, acho que uma iodoterapia, se não me engano, mas ela fica pelo menos 3 dias sozinha lá no quarto. Então é um tempo bastante difícil, né? Tem que ler, assistir televisão, não pode conversar muito, não pode chegar perto de ninguém, falar por telefone, mas é muito difícil, você sabe que vai ficar trancado lá. Mas ela está sendo cuidada e Deus está cuidando, a cirurgia foi tudo bem, a recuperação dela está indo bem. Nós vamos orar para que seja um tempo lá de paz, de alegria e de vitórias ainda na vida dela. Vamos continuar orando pela irmã Marlene. Ela precisa de uma cirurgia, está esperando a aprovação do plano de saúde. Nós vamos orar para que Deus acompanhe, que dê bons caminhos, que logo ela esteja entre nós aqui totalmente recuperada e possamos glorificar a Deus por tantas vitórias como essa. A gente orou bastante pelo Reinaldo e faz um tempo que nós não oramos especificamente por ele. Houve tantas coisas que aconteceram, mas nunca saiu do nosso coração o nosso pedido da recuperação completa. Vamos orar pelo Reinaldo. Vamos orar pelo aniversário da nossa igreja, as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver. E eu quero apresentar a sua vida. Então vou pedir que você precisa colocar a sua vida ou a vida de alguém diante de Deus. Fique em pé aí no seu lugar mesmo. Nós vamos orar e apresentar ao Senhor tudo aquilo que está acontecendo na sua vida ou nessa vida que você está apresentando. Nós vamos confiá-lo ao Senhor nesta oração que faremos juntos. Senhor Deus, nosso refúgio, nossa segurança, pela Tua divindade nós louvamos o Teu nome, porque sendo Deus, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor pode nos alcançar com o Teu poder e a Tua misericórdia, e disso, ó Deus, vem a nossa segurança, de conhecermos um pouquinho sobre o Senhor, e vermos quão justo o Senhor é, quão presente o Senhor é com as nossas vidas, sendo esse Deus criador de todo o universo, que não precisa de defensores, mas que mostra a sua grandeza a todos. E ainda assim, o Senhor é capaz de ouvir os nossos corações, as nossas mentes, conhecer e sondar tudo o que estamos passando. Não há Deus como o Senhor. Não há amor tão grande, ó Deus, que nos alcance nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Não é um Deus que nos pede algo, mas que nos oferece algo. Um Deus que nos oferece do melhor, oferece do Teu reino, oferece da Tua vida e da Tua existência. Que Deus grande o Senhor é. Por isso confiamos plenamente no Senhor, pela Tua autoridade e também pelo Teu amor incrível sobre as nossas vidas. Quando oramos juntos, ó Deus, pensamos nessas vidas que colocamos. A irmã Sueli Guense, a irmã Marlene, o irmão Reinaldo, tantas outras vidas que têm sido lembradas de outras maneiras, também estas vidas que estão aqui em pé, ó Deus, buscando ao Senhor e orando e entregando-se a Ti neste momento, representando a si mesmas ou alguém, ó Deus, que está nas suas mentes. Pedimos que o Senhor conheça a todos, pedimos que o Senhor trabalhe em cada uma das vidas, aqueles que estão acompanhando a gente lá pela internet, e também que sejam abençoados pelo Senhor neste momento, que a Tua graça os alcance, que esse amor do Senhor invada os seus corações, e com o Teu poder e a Tua autoridade, o Senhor repreenda o inimigo, o Senhor repreenda a doença, do Senhor venham as palavras de autoridade que abençoem as vidas, que traga-lhes esperança, paz e alegria. Assim nós confiamos em Ti, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. A Ti clamamos com fé e segurança nesta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós teremos o coral jovem. Já pode se posicionar aqui à frente.
Quero convidar os irmãos diáconos. Como hoje nós estamos lembrando nosso terceiro pilar, parceria, eu queria que ao receber o pão e os cálices, quando você receber, lembrasse, os irmãos diáconos são seus irmãos, servindo-os, abençoando-os, fazendo essa entrega tão simples, nesse cerimonial tão importante, mas dessa comunhão que podemos viver. E eu vou pedir, enquanto você estiver esperando e cantando a música, que você ore pelo irmão que está aí do seu lado, que você o abençoe, talvez aí na sua frente, atrás. Ore por esse irmão, abençoe a vida dele, agradeça a Deus pela vida, por essa comunhão tão importante que nós podemos viver como igreja de Cristo, onde esse pilar que chamamos de parceria é justamente andarmos juntos, é estarmos como o corpo de Cristo, firmados uns nos outros, servindo como os diáconos estão fazendo hoje, amando da maneira como Jesus espera que amemos. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que isso seja uma realidade, uma oração hoje, para vivermos isso verdadeiramente. Nós vamos orar e logo em seguida vamos cantar o hino 124 para servir a ceia do Senhor. Oremos. Senhor, recebe este momento como nossa devoção ao Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo como algo que dói em nosso coração, ainda que não tanto quanto doeu ao Senhor, mas ao mesmo tempo traz tanta alegria e esperança para nós, daquilo que Cristo alcançou na cruz por nós. Te rendemos graças, lembramos com toda seriedade, com toda devoção e com toda alegria por tudo que Cristo fez por nós. Assim glorificamos o Teu nome. Recebe-nos, recebe a nossa gratidão, nossa ação de graças ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém.
Vemos assim a palavra de Deus, Paulo lembrando do cerimonial que foi ensinado por Cristo Jesus, porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês, façam isso como um memorial para mim. Comamos. Agora cantaremos a graça de Jesus que nos alcançou, perdoou os nossos pecados, do lamaçal nos transformou em corações mais limpos que a neve, alvos mais que a neve. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Bebamos.
que todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Fique em pé. Fica bem pertinho aí do seu irmão, não deixa ninguém sozinho agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus a comunhão que Ele nos permite viver como igreja, nessa história que temos dos 74 anos, como alcançados por Deus nesse amor. Então fica bem pertinho aí, vamos agradecer a Deus por isso. Senhor, agradecemos a Ti o Teu amor, agradecemos a comunhão que o Senhor nos permite viver. Agradecemos a Ti a oportunidade de sermos igreja de Cristo Jesus, pela Tua graça. Nós não merecíamos nada, mas o Teu amor nos alcançou nas trevas, no pecado, e o Senhor nos chamou para o Teu reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos mantenha nessa unidade, neste amor, que este amor do Senhor invada os nossos corações e seja derramado para todas as pessoas que estiverem próximas a nós, nossos familiares, nossos irmãos, as pessoas necessitadas na rua. Que o Teu amor nos alcance em todos os momentos, que sejamos realmente parceiros, ó Deus, trabalhando juntos, servindo uns aos outros, amando a Jesus sobre todas as coisas, como nosso Deus, como nosso único Senhor e Salvador, e amando as pessoas ao nosso lado, como Cristo nos amou. Que o Senhor nos ensine esse ideal e receba a nossa proposta, o nosso trabalho, a nossa dedicação ao Senhor, como um culto ao Senhor. Que o Senhor seja então louvado, exaltado. Nós apresentamos Cristo Jesus, o nosso Salvador, como aquele que morreu na cruz por nós e nos abençoou. E assim agradecemos a Ti e proclamamos nossa esperança, que Ele virá, nos buscará como a sua igreja, a sua noiva. Assim esperamos, confiantes na palavra e na vida dEle, em tudo que Ele fez. No nome dEle oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós teremos então o privilégio de ouvir a missionária Maria Helena. Maria Helena que já é de casa, né? Já está à vontade entre nós. Nosso pedido então é para que Deus fale e comunique o que Ele mesmo quer através da sua vida. Deus abençoe. Ebenezer. Tem um hino do cantor do HCC que diz assim. Não sou cantora não, tá? Sou cantora não, mas vou cantar assim mesmo. Oh, toma a cruz e segue-me, Jesus me disse assim, pra te salvar na cruz morri, entrega-te hoje a mim. Me ajude mesmo. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. É melhor ler do que cantar, viu? Escute. Bem perto ao lado de Jesus, desejo aqui seguir, Igreja Batista Ebenezer, para nós. Andando sempre em sua luz, por onde me conduzir. A outra estrofe. Igreja Batista Ebenezer. Em sombra ou sol, na paz ou na dor, a Cristo irei servir. Em terra ou mar, seja onde for, por onde me conduzir. Igreja Batista Ebenezer. Está dizendo o seguinte: meu ser e meu louvor darei a quem me quis remir, a Cristo o Mestre eu seguirei, por onde me conduzir. Esse hino expressa aquilo que Deus quer de nós como Igreja Batista Ebenezer nesses 74 anos.
Era aqui mesmo que eu tinha que ficar? Agora que eu vi que tem outro aqui. Tanto faz, né? Eu quero trazer o abraço de missões nacionais para a Igreja Batista Ebenezer, o abraço do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, o abraço de cada missionário que é sustentado por esta igreja em orações, em contribuições, em participação nos IDs, né? Em idas a campos missionários. Eu quero agradecer aos irmãos, que eu não tenho dúvida que nestes 74 anos essa igreja tem realizado a obra que Jesus mandou fazer aqui na terra. E aprove ao Senhor, nessa comemoração de 74 anos, eu e você estarmos aqui. Eu quero também parabenizar a equipe que está fazendo aqueles vídeos, porque eu gostei demais. Puxa, que legal, eu quero tudo para me levar, viu, equipe? Muito bom mesmo, né? Ainda bem que hoje à noite eu vou ver outro pedaço, né? Que coisa boa, parabéns. Puxa, gostei, resgatando a nossa história, não é? E eu quero dizer aos irmãos que eu não sei, na verdade, pastor, não sei se eu ainda sou membro aqui ou não. Lá dizem que eu já sou de lá. Aqui está dizendo que eu ainda sou daqui. Então eu sou de lá e sou daqui. Né? Estou muito feliz em voltar à minha igreja, rever meus queridos irmãos. E no Face eu botei assim, estarei na minha igreja no próximo domingo. Aí o pastor de lá falou, eita, o que é isso? Falei, não, pastor, eu sou de lá e sou daqui, porque eu amo aqui e também amo a minha igreja lá. Eu quero agradecer ao pastor também pelo convite feito, né? Ezequias não pôde estar aqui hoje ainda, pela manhã. Ontem à noite ele teve um compromisso em Barra Mansa, então ele falou lá, mas ele já está vindo. Daqui a pouco ele está aí e vai estar conosco também no culto à noite. Bem, irmãos, eu estive pensando num tema para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que o culto acaba 10 horas, mas eu pedi permissão ao pastor, ele deixou a gente passar um pouquinho hoje, né? Então, se vocês concordarem com o pastor, nós somos crentes batistas, somos democracia, não é? Quem concorda, diga amém. Contrários não há, graças a Deus, pastor. Não temos contrário, né? Que bom. E eu pensei assim num tema para a gente compartilhar aqui hoje, tirando da palavra de Deus alguns ensinamentos para todos nós. E pensando nesse tema, eu vou estar lendo um texto da palavra de Deus. O tema que eu pensei que Deus colocou no meu coração é pensando na nossa igreja, a igreja que impactou o mundo. Pensando nessa perspectiva de que a nossa igreja é essa igreja que tem impactado o mundo e que pode impactar ainda muito mais. Eu, como você, parte da Igreja Batista Ebenezer. Pensando nesse tema, eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus conhecido, Atos capítulo 1. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns versos de Atos capítulo 1, a partir do 6. Inicialmente eu vou ler de 6 a 11. E a palavra de Deus então diz assim, Atos capítulo 1, de 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. E ainda compartilho o capítulo 2, verso 43, que diz assim, 2:43, vou começar do 42, de 42 a 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Coisa linda. Vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É o 47.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, ajuda a nossa igreja a ser uma igreja que possa causar impacto onde estamos. Não deixa, Senhor, que nós, como igreja do Senhor Jesus, estejamos caídos, jogados no monte dos inúteis. Não permita isso, por favor. E que nesse ano, quando estamos em festa, comemorando nossos 74 anos de existência, que o Senhor possa continuar usando a nossa igreja, para que o Evangelho de Jesus seja ainda mais espalhado por tantos que ainda não te conhecem. Obrigada pela bênção de estarmos aqui participando desse culto nessa manhã. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. A igreja que impacta o mundo. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei em Jesus. E olhando para a vida de Jesus, a gente percebe quanto impacto a presença de Jesus aqui na terra causou. Então Jesus foi uma pessoa que causou impacto no mundo todo. E se a gente for olhar na Bíblia o que foi que aconteceu, o que realmente causou impacto, a gente começa a lembrar de um monte de coisas que Jesus fez enquanto passou aqui na terra, não é verdade? Por exemplo, Jesus fez muitos milagres. Jesus, entre os milagres que ele fez, pense bem, a gente conversa, a gente sabe, a gente leu, a gente já decorou, a gente sabe dessa história, mas quando a gente para pensar mais a miúde, pense bem, Jesus pegar 5 pães, pegar peixinhos, 2 peixinhos, alguns peixinhos, e a Bíblia diz que não era nem peixe mesmo, era uma pastinha de peixe, era um negócio bem pouquinho, era um negócio de gente pobre, gente bem pobrinha, né? A Bíblia diz que Jesus pegou esse pouquinho, esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, e alimentou uma grande multidão. Eu acredito que mais de 20 mil pessoas, porque mulheres e crianças não contavam, e nós não íamos faltar uma situação daquela, a gente ia estar presente como mulher, levaria nossos filhos, muitas pessoas. Então Jesus fez grandes milagres, e esse foi um dos grandes milagres que Jesus fez, mas ele fez muito mais. A Bíblia diz que ele ressuscitou mortos, a Bíblia diz que ele fez cegos voltarem a enxergar, a Bíblia diz que coxos começaram a andar. A Bíblia fala de coisas maravilhosas que Jesus fez durante o tempo que ele passou aqui na terra. Ele ensinou muita coisa boa. Ele realmente causou um grande impacto no mundo em que ele viveu aqui na terra, naquele período que ele viveu aqui na terra. E foi tão grande o impacto que Jesus deixou naquele tempo, que esse impacto vai de séculos em séculos, e esse impacto continua colocando em nossas vidas algo extraordinário. Quando as pessoas percebem, leem a palavra de Deus e podem ver exatamente o que Jesus fez aqui na terra, as pessoas ficam impactadas de tantas coisas que Jesus fez. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus olham para Jesus e falam: puxa, esse foi um grande homem, esse homem impactou realmente o mundo no tempo que ele passou aqui. Mas sabe, a Bíblia diz algo muito, muito interessante a respeito dessas coisas que Jesus fez. Jesus mesmo disse que ele fez grandes coisas realmente, mas ele falou uma coisa interessante. Ele diz que a nós, como igreja de Jesus Cristo, eu e você, como igreja Batista Ebenezer, a Bíblia fala, Jesus deixou esse recado para nós, que nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez durante o período que ele teve aqui na terra. Quando eu olho isso, eu fico tremendo, porque a Bíblia, a palavra de Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós podemos fazer muito mais do que Jesus fez durante o tempo em que ele passou aqui na terra. A Bíblia também tem alguns exemplos, né? A palavra de Deus dá assim alguns exemplos de pessoas que viveram no tempo da igreja primitiva, que viveram antes, muito antes de nós. Pessoas que também causaram impacto, que fizeram diferença, que fizeram coisas que mudaram histórias. Foram homens e mulheres como nós, né? Homens comuns, pecadores, mas que também causaram impacto, fizeram coisas que abençoaram pessoas, fizeram coisas que causaram impacto extraordinário durante o tempo em que viveram aqui na terra. E eu não vou assim dizer muitos exemplos, mas se você pensar na Bíblia, por exemplo, quando a gente pensa, tem Esther. Puxa, como aquela mulher causou impacto, chegou na presença do rei sem ser convocada por ele. E você sabe que quando a pessoa chega na presença do rei sem ser convocada, a pessoa poderia morrer se o rei não aceitasse a presença dela, mas ela foi, ela enfrentou, ela orou, se preparou, foi na presença do rei, e ela causou um grande impacto por conta daquela ousadia daquela mulher, não é?
Você sabe que ela conseguiu salvar o seu povo, salvou sua família, salvou a sua própria vida, Deus a abençoou grandemente. Então é uma mulher que também conseguiu causar impacto como igreja naquele tempo em que ela viveu. E tem outros também, eu anotei aqui também, Paulo e Silas. Paulo e Silas, puxa, que impacto. Pense bem, essa partezinha deles, foram presos, estavam na prisão, amarrados, guardados por 16 soldados, como se fossem marginais. Eles deveriam estar revoltados, porque eles eram servos de Deus. Eles faziam coisas para abençoar pessoas. Eles pregavam a mensagem do Evangelho de Jesus. Mas eles poderiam, puxa vida, eu faço tanto para Deus e agora Deus me permite estar preso aqui, como o pior dos marginais, amarrados, vigiado por 16 soldados, como se nós fôssemos os piores da terra. Mas em vez disso, não. Eles oraram, eles pediram a Deus estratégias e Deus deu a eles a alegria de servir ao Senhor, mesmo naquela situação. E você sabe da história, eles começaram a cantar, a louvar a Deus, a anunciar às pessoas. Todo mundo ficou espantado, todo mundo ficou maravilhado, todo mundo ficou impactado. E eu fico impactada quando eu penso naquela situação. Às vezes eu me coloco, meu Deus, será que eu faria isso? Será que eu não ia ficar resmungando, reclamando e falando, cadê minha igreja, cadê meu pastor Wagner que vem aqui me tirar dessa prisão? Pelo amor de Deus, cadê os irmãos que dizem que me amam? Cadê minha equipe lá da minha igreja? Ninguém chega aqui para me tirar daqui. Não, eles não lembraram nem disso. Eles lembraram de fazer ali naquela prisão, naquele mundo que eles estavam ali, eles lembraram de impactar as pessoas com a mensagem que Jesus mandou eles fazerem. E eles conseguiram. E o impacto foi muito grande naquela época, e isso impacta a nossa vida. Isso me causa impacto até hoje. Eu fico emocionada quando eu penso nessa história, e eu fico com vergonha de Deus, porque eu olho para mim e falo, meu Deus, cadê o impacto que eu estou causando? Que esses homens aí de Jesus causaram tanto impacto, pessoas foram mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho, pela garra, pela determinação, pelo desejo de mostrar a outras pessoas aquilo que fez diferença na vida deles, a presença verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, pensando nisso, eu quero transmitir para a nossa igreja, que eu faço parte, uma coisa: que o nosso Deus, o Deus que cremos e que acreditamos, Ele também está na busca hoje de cada um de nós, como igreja Ebenezer, para nós também causarmos esse impacto, fazermos esse reboliço, essa coisa abençoada para abençoar outras vidas. Eu acredito que Deus está na busca dessas pessoas, e Ele está querendo usar a nossa vida onde nós estamos. E eu quero dizer aos irmãos que nessa manhã Deus colocou no meu coração uma pergunta que eu transmito para os irmãos como Igreja Batista Ebenezer aqui em São Paulo. Será que eu e você estamos prontos para dizer, Senhor, me usa, eu estou pronto para também impactar o mundo? Eu sou muita coisa não, Senhor, mas do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, me use para também impactar nesses 74 anos de vida da minha igreja. O que é que o Senhor ainda quer de mim? Me fazendo ser parte da Igreja Batista Ebenezer. Com certeza o Senhor tem algo a fazer através da minha vida. O Senhor talvez queira que eu cause impacto em alguma área que eu ainda não percebi. Eu ainda não abri espaço para o Senhor me usar. Mas nessa manhã, Deus está querendo que eu e você pergunte a Ele exatamente essa pergunta: o que é que o Senhor quer usar a minha vida para causar impacto? Aonde o Senhor quer me usar? De que maneira o Senhor quer me usar para causar também um impacto onde eu estou, onde eu passo, onde eu vivo? Outra pergunta para a gente pensar: será que eu realmente estou disposto a mudar a minha cidade? Será que eu estou disposto a mudar o bairro que eu moro? Será que eu estou disposto a mudar a rua que eu moro? Será que eu estou disposta a ir aos meus amigos e a abençoar a eles com a mudança que Jesus quer fazer, com o impacto que Jesus quer fazer na vida deles através da minha vida? Será que eu estou pronto a ir aos meus colegas de faculdade, aos meus amigos, aos meus familiares? O texto que lemos, se você percebeu, Jesus morreu, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus passa mais de 40 dias na terra, depois da sua ressurreição, e após disso ele sobe, ele volta ao céu. Mas os discípulos ficaram naquela expectativa. Eu acho que nós também ficaríamos da mesma forma. Os discípulos ficaram olhando Jesus subindo nas nuvens, eles ficaram temerosos. Eu acho que nós também ficaríamos. Eles se acharam que sozinhos, puxa, Jesus está indo, meu Deus, agora como é que vai ser? Eles ficaram preocupados.
Aí veio aqueles seres celestiais e perguntaram: ei, irmão, se fosse hoje eles iam dizer assim: ei, igreja Ebenezer, vem cá, precisa estar olhando não, filhinho, escute o quê? Olhe para mim. Os seres celestiais, né? Falaram assim: vocês estão surpresos, é? Estão com medo? Estão? Deixa eu dizer a vocês uma coisa. Isso os seres celestiais falando. Esse Jesus que vocês estão vendo que está subindo para o céu, sabe de uma coisa? Ei, tenha certeza, isso é verdadeiro. Ele está indo, realmente ele está indo. Mas ele prometeu um negócio bacana, um negócio legal, um negócio gostoso. Ele prometeu que vai voltar e vai buscar a sua igreja aqui na terra para ficar com ele para todo sempre. Mas ele deixou mais um recadinho. Ele disse: mas enquanto vocês vão estar aí na terra, vocês precisam cumprir uma ordem que ele está deixando para vocês. Vocês precisam ir. Vocês precisam impactar vidas. Vocês precisam ir às pessoas em toda parte do mundo. Vocês precisam ir às pessoas e fazer discípulos. E ele, então, Jesus disse: eu estarei com vocês. Podem ir, podem ter certeza, eu estou indo, mas eu vou estar aí com vocês para todo sempre. O meu Espírito vai permanecer com vocês. E meus irmãos, o Espírito Santo de Deus aqui na terra está em mim, está em você, está em nós. Isso foi uma promessa de Jesus na hora que ele foi subindo para o céu. Ele disse: pode ficar tranquilo, igreja Ebenezer, vá em frente, continue os ides, faça os ides cada vez no ano. Façam ides todo dia do ano na sua rua. Façam ides todo dia no ano no seu trabalho. Olha, façam ides lá na sua universidade. Olha, vão fazendo ides. Pode ter certeza, eu estou com vocês. O meu Espírito está com vocês. Permanece para sempre na vida de vocês. Quero compartilhar com vocês a igreja que impactou o mundo. Ela reconheceu que a presença espiritual de Jesus era mais poderosa que a presença física. Você já está onde? Não, você já está correndo. Volta. Volta. É aí. É porque eu falei tanto nessa pessoa que ela está acabando. Você está certo. O errado sou eu, tá? Errado sou eu. O pastor me deu até 10h30. Vocês aguentam, gente? São 10h10. Falta 20 minutos. Aguenta um pouquinho mais. Olha só. A igreja que impactou o mundo reconheceu que a presença espiritual de Jesus era mais poderosa do que a presença física. Olha que coisa interessante. Essa palavra é para nós. Nós não temos a presença física de Jesus aqui. Não temos. Mas nós temos a presença espiritual de Jesus dentro de nós. Conosco. A presença de Jesus está conosco através do Espírito Santo do Senhor, irmãos. Está conosco, que maravilha, que certeza linda, que coisa maravilhosa, que coisa especial na nossa vida, Jesus, ele subiu aos céus, como a Bíblia diz, e os discípulos ficaram chorando, como a gente percebeu. Eu acredito que os discípulos: Jesus, não vai não, Jesus, peraí, fica mais um pouquinho, fica mais com a gente, Jesus, não dá certo ficar assim, o Senhor não. Mas Jesus foi. E ele passou para mim e para você a missão que ele estava fazendo na terra. Sempre ele está conosco, sempre ele nos encoraja a realizar a obra. Ele não nos deixa nem um minuto a sós, ele não deixa. Jesus disse que nós no mundo teríamos lutas, teríamos tribulações. Ele não prometeu mar de rosas, como você bem conhece a palavra de Deus, né? Ele disse que a gente ia passar por aflições, por momentos difíceis. Mas você sabe que já aconteceu muitas coisas difíceis com muitos cristãos que vieram antes de nós. Você conhece a história? Muitos cristãos, aqueles que professavam a fé, foram jogados, né, a feras, foram engolidos por feras. Mas eles não negaram a fé, mesmo assim eles ficaram firmes. Eles não negaram a fé. Muitos foram queimados vivos, mas eles não negaram a fé. Não, de jeito nenhum. Você conhece a história, Nero, né? Ele acendeu a cidade com tochas feitas por pessoas, por cristãos. Ele acendeu tochas usando a nossa vida. Queimou pessoas, crentes em Jesus, e botou fogo através de nós. Mas você sabe a história. Eles negaram a Jesus? Não negaram não, gente. Não negaram a Jesus não. Ficaram firmados naquele negócio e não negaram a fé. Ficaram firmes. E é isso que Jesus quer de nós. Vou contar uma experiência de campo missionário, trabalhando na obra missionária por esse Brasil fora. Eu estava
eu e Ezequias, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E lá naquela cidade uma mulher aceitou a Cristo. O nome dela é Leodegária. Não sei se já contei a história dela aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Aquela mulher me causa impacto. E ela aceitou Jesus e ela se tornou uma missionária. Se tornou uma missionária. Nunca foi a nenhum seminário, não. Ela tinha muito pouca leitura, mas ela não perdia a oportunidade de impactar pessoas com a mensagem do Evangelho de Jesus. E depois de crente, ela ficou doente. Crente também adoece. A doença dela foi muito grave. E complicou com outras coisas, ela precisou cortar uma perna. Crente fiel, testemunha de Jesus, trabalhando com garra, não negava a fé nem um minuto. Mas a doença pegou aquela mulher. E nós a levamos no hospital, ela precisou fazer a cirurgia. Quando ela entrou no centro cirúrgico, ela entrou falando aquele verso: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Mas que fé! Que disposição de servir. Os médicos impressionados ficaram com ela, e todos nós. Ela impactou a nossa cidade ali. Ela me causa impacto até hoje. E ela entrou para o centro cirúrgico e nós oramos, pedimos a Deus um milagre. Senhor, não deixa cortar, quem sabe lá dentro, o Senhor pode tudo, Senhor. Deixa que o médico veja alguma coisa que não há necessidade de cortar, mas só que cortou. Quando ela saiu do centro cirúrgico, ela estava realmente sem uma perna. E nós então oramos e, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Na verdade não gostamos, não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Quando ela estava no quarto, já de volta, eu perguntei a ela: então, irmã Leodegária, está firme? Estamos firme aí, vai continuar missionária, hein? Sair de casa em casa, porque ela vai de casa em casa, ela vai na fila dos bancos, ela vai na rodoviária, que é onde mais tem gente nessa cidade. Ela não perde a oportunidade, ela botou no coração dela testemunhar as pessoas, pelo menos cada dia. Ela é uma missionária de corpo e alma. E ela olhou, eu falei: então tá firme, olha, vamos continuar, hein? Rodoviárias, todo dia, viu? Bancos, fila de banco, no comércio, nos vizinhos, nas ruas, vamos lá. Ela olhou para mim assim, tadinha, estava um pouco ainda tonta daquela cirurgia grande que ela fez. Ela disse: irmã, eu estou firme, nós vamos continuar. Eu fiquei tão alegre, falei: glória a Deus. E ela continuou mesmo, agora com mais dificuldade, porque agora ela só tinha uma perna. Mas ela não reclamava, ela não ficava falando: puxa, Senhor, agora que eu aceitei Jesus, para o Senhor cortar minha perna. Não, eu nunca ouvi aquela irmã reclamar daquela situação. E ela ia com a ajuda de uma muleta, num lado a muleta, no outro a perna. Não é fácil também aprender a andar assim, é difícil. Eu tentava ensinar ela, mas eu também não sabia. Mas ela conseguiu aprender. Muito bem. A doença dela se agravou um pouco mais. Ela firmada, testemunhando, trabalhando, impactando, causando impacto. Só que a doença ficou tão mais acelerada que a situação passou para outra perna. E ela precisou cortar a outra perna. Falei: Senhor, chegue junto. Senhor, era a tua missionária, Senhor. Eu peço um milagre. Da mesma forma ela foi ao hospital. Da mesma forma ela entrou no centro cirúrgico. Da mesma forma ela falou o versículo, foi igualzinho. Da mesma forma a gente pediu um milagre enquanto ela está lá no centro cirúrgico. Mas quando ela saiu sem a outra perna. Precisou cortar a outra perna. Senhor, por favor, Pai, ajuda, que ela não desista, que ela não desanime, que ela continue firme. Daí quando ela voltou para o quarto, naquela mesma situação, eu fiz a mesma pergunta. Falei: irmã Leodegária, então, lindinha, ó, firme. Ela tem um cabelinho bem lisinho assim, bem fininho, pouquinho cabelo. Ela é uma linda de Deus. Falei: então, irmã Leodegária, está firme. Olha, continuar, hein? Aí falei a mesma coisa: rodoviárias, fila de banco, comércio, casas, vamos em frente, hein? Ela olhou para mim e disse: irmã, posso dizer uma coisa? Eu falei: pode, claro. E ela disse: eu vou dizer uma coisa, senhora. Eu vou sair daqui muito mais firme do que a primeira perna. Eu falei: glória a Deus. Mais firme do que a primeira perna para continuar trabalhando e causando impacto. Meus irmãos, como nós somos murmuradores, eu tiro por mim mesma. Como a gente murmura por tão pouco. E agora com muito mais dificuldade, porque agora ela andava numa cadeira de rodas. Ela anda numa cadeira de rodas. E ela tem dificuldades maiores, é claro. E um tempo atrás eu fui visitá-la, porque eu gosto, quando eu vou lá no Rio Grande do Norte, eu gosto de visitar meus campos missionários. Meus campos não são meus, são de Jesus. Os campos é onde eu já passei. E eu fui lá e fui direto na casa dela. Aqui na terra ela tem uma casa muito simples. A casa dela é aquela que tem uma janelinha, que cabe só a nossa cabeça. A porta é aquela estreita, se eu engordar um pouquinho mais não posso entrar. É bem pequenininha. Mas o material que ela está mandando para o céu, meus irmãos, eu não tenho dúvida, é de primeira qualidade.
Você vai se espantar com a casa dela no céu, viu? Porque ela vai estar num palácio, não tenho dúvida. Ela está mandando material de primeira qualidade, porque ela tem causado impacto. Eu cheguei na casa dela, estava sentada na cadeira de rodas, assim na sala, quietinha. Eu disse, irmã Leodegária, cheguei. Ela olhou para mim. Eu não posso acreditar, minha irmã Maria Helena, que bênção que a irmã veio. Ah, irmã, por favor, a senhora pode empurrar a minha cadeira? Ela não quis saber se eu fiz boa viagem. Para que isso? Não. Ela quis saber se eu já tinha tomado café ou almoçado. Para que isso? Ela disse, a irmã pode empurrar a minha cadeira? Eu me emociono quando penso nisso. Ela disse, a irmã pode empurrar porque já tem 2 dias que eu não consigo ninguém para empurrar a minha cadeira. Tem 2 dias que eu não consigo sair para falar de Jesus a alguém. Eu quero pedir, a irmã veio aqui, Deus mandou a irmã, me empurre, por favor, irmã, me leve minha cadeira. Eu falei, irmã, é agora. Botei do lado e eu saí empurrando aquela cadeira. Foi um dos dias mais felizes da minha vida como missionária. Isso era mais ou menos 12:30, nós andamos até às 9 da noite. Ainda bem que no Nordeste, onde você chega, você come, onde você chega, toma café, diferente. Onde você chega, você tem canto para ficar. Lá é diferente, as pessoas são abertas, as casas são abertas. Naquele dia, meus irmãos, ela precisou ir a 10, mas ela não é entregando folheto, não, ela não entrega folheto, não. Ela disse que eu não vou jogar papel fora, não, irmão. Não entrega folheto, não. Isso é ela que fala, né? Pode entregar, não é pecado, não, tá? Mas ela fala isso. Ela fala, eu não entrego, não, irmão, porque entregar folheto, eu saio, eu viro as costas, ele amassa e joga no lixo. Ela passa tempo com a pessoa, 20 minutos, 15 minutos, testemunhando, e no final ela faz apelo. E ela ainda quer que a pessoa levante a mão, porque é o jeito dela. É o jeito dela. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, naquele dia maravilhoso da minha vida missionária, um dos melhores da minha vida. Nós andamos em 20 casas, porque ela tinha 2 dias, cada dia 10, tive que levar ela em 20 locais. Acabamos 9 da noite. E daqueles dias, das 20 casas, 6 pessoas, 6 famílias entregaram suas vidas a Jesus. Eu estou dizendo isso para dizer que é isso que Deus quer da nossa igreja, meus irmãos. Deus quer que a gente cause impacto. Deus quer que a gente não coloque os empecilhos à frente. Deus quer nos usar como usou a vida de tantos servos do passado e tem usado a vida de tantos servos hoje, como tem usado a vida de tantos irmãos aqui da nossa igreja. O Espírito Santo de Deus está conosco sempre, meus irmãos, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. O Espírito Santo de Deus está conosco. Onde nós estamos, Ele está conosco. E Deus está à procura, olha, desculpa palminha, Deus está à procura de crentes, de igrejas que estejam dispostas a pagar o preço para impactar o mundo. Deus quer impactar o mundo através de você. Diga para quem está do seu lado aí, vai. Deus quer impactar o mundo através de você. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Tinha outra experiência, mas não dá tempo, já olhei para o relógio. Outra coisa, outro ponto. A igreja que traz impacto, mudou aí, né, irmão? Ele é essa. A igreja que traz impacto é aquela que aprecia a palavra, porém demonstra com a sua vida a presença do Espírito Santo. Vou ler de novo. A igreja que causa impacto é aquela que aprecia a palavra, acha legal, a Bíblia é a verdade, acha bom, mas não pode parar aí. Porém, precisa demonstrar com a sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é que mais diz? Tudo mais vai ser acrescentado. Meus irmãos, nós temos que ser a mensagem ambulante do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas não aguentam ouvir a Bíblia, não sabem, não gostam, não querem. Querem abrir a Bíblia nas suas casas no Salmo 91, algumas, e está bom demais. As pessoas não querem ler a Bíblia, mas as pessoas querem ver a Bíblia. Eles querem olhar para mim e para você e querem ver a Bíblia. Querem ver a palavra de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. E nós, meus irmãos, então, eu coloquei aqui, nós precisamos ser o 5º evangelho ambulante. O evangelho que caminha. O evangelho que vai enquanto as pessoas. O evangelho que vai onde as pessoas estão. Nós somos então o 5º evangelho, para que as pessoas possam ver em nós a mensagem poderosa do evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Ah, meus irmãos, nós temos que não somente falar, mas nós temos que viver a palavra. As pessoas têm que ver a palavra vivenciada em nós. Na nossa vida, nós temos que ser o melhor vizinho. Nós temos que ser o melhor patrão. Nós temos que ser o melhor empregado. Nós temos que ser a melhor pessoa do mundo, não por nós. Porque eu não sou nada, nós não somos nada sem Jesus. Mas para mostrar Jesus, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que encarnar a Bíblia em nós. Nós temos que impactar. Através da nossa ação, das nossas conversações, nós temos que demonstrar que nós somos de Jesus, que nós temos algo extraordinário dentro de nós. Onde nós passarmos, nós temos que deixar uma pitada do Evangelho para impactar pessoas. Nós precisamos viver a Bíblia, meus irmãos, viver a Bíblia. As pessoas precisam ver a Bíblia em nós. Ontem eu e Rutinha fomos lá no salão, porque eu queria ficar mais bonitinha para vir aqui. E Rutinha me levou e eu ajeitei meu cabelo, eu me achei legal. Eu achei. Mas uma coisa que nós ficamos impressionadas, a Rutinha saiu, né? Não era para ela sair agora, mas ela saiu. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós chegamos, olha, eu estou falando isso debaixo do sangue de Cristo, entendam. Eu quero dizer como Jesus é maravilhoso, apesar de a gente ser o que é, Jesus nos usa. Nós chegamos, cumprimentamos a todos que estavam no salão, né? E aí, eu fui fazer meu cabelo, lavei minha cabeça, ficou bem legal. Estiquei aqui, com aquele trocinho, ficou legal. Deixa eu dizer, a dona do salão, que eu esqueci o nome dela agora, qual é, Marquinhos? Sabe não, né? Maria, Maria. Maria olhou para mim e para Ruth e disse assim: deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês chegaram aqui, teve um negócio diferente. Olha só, gente. Ela disse assim: ô Rutinha, eu estou contando a experiência de ontem de Maria. Escute essa. A mulher virou para nós duas e falou assim: vocês chegaram aqui, eu estou sentindo um negócio diferente. Vocês têm um negócio que transmite uma paz. Vocês são tão diferentes, eu tenho alguma coisa dizendo dentro de mim. Ela dizendo, Maria dizendo, que hoje o dia vai ser muito bom para mim. Porque esse negócio que vocês têm dentro de você transmite uma paz para nós todas aqui. Todo mundo ouvindo. Ah, meus irmãos, que bênção. Eu falei, é sim, Maria. Nós temos um negócio diferente dentro da gente de verdade. É um negócio que muda, que transforma, que faz a gente ser diferente. A gente é ruim, a gente não presta não. Mas o que está dentro da gente é tudo de bom. É tudo de bom. E ela ficou muito feliz, né, Rutinha, com a gente lá. Eu achei tão bom. Aí no final a gente falou com todo mundo que estava no salão. Todo mundo recebeu pelo menos a palavra assim, de uma maneira geral, para que eles pudessem ver em nós o quinto evangelho. Eu louvei a Deus, eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, eu sou tão ruim. Eu não entrei aqui pensando em falar do evangelho, eu fiquei com raiva de mim. Eu não pensei em falar do evangelho lá não, ontem não, Rutinha, não estava pensando em nada disso não. Você estava? Estava nada. A gente estava querendo ficar bonitinha para vir hoje bonitinha para a igreja. Pode ter certeza. Mas Jesus falou, não, meninas, vocês têm que impactar. Maria Helena, você vai falar disso amanhã, minha linda. Como é que não vai agir? Aí Jesus abriu uma porta imensa assim, para mim poder ter essa experiência ontem. E hoje compartilhar com os irmãos, que é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente cause impacto onde a gente estiver. No salão fala-se de tudo, não é? E às vezes a gente entra nas conversas do salão e a gente não fala o que precisava falar. Não é verdade? E fala disso, e fala daquilo, e fala da novela, e fala de outra coisa, e fala daquela outra, e vai falando. E o que a gente precisava deixar ali, como ia acontecer comigo ontem, e Rutinha, a gente não ia falar. Aí Jesus empurrou a gente. Ei, fala menina. E nós, graças a Deus, entendemos o recado de Deus, para a gente impactar. A igreja que traz impacto no mundo, ela é composta de homens e mulheres falhos, imperfeitos, meus irmãos. Mas homens e mulheres que decidem ser relevantes no reino de Deus. Jesus estava com seus discípulos, conversando, dizendo que quero ver quem vai estar com Jesus, os seus discípulos conversando. Ele disse o seguinte, eu quero ver quem vai ficar comigo até o fim, nos momentos difíceis, nos momentos de luta. Eu quero ver quem vai ficar. Pedro correu e gritou, ei, Jesus, espera aí, eu estou firme, viu? Eu vou ficar com o Senhor, para sempre.
Não vou abandonar o Senhor nunca. Mas Pedro não estava vivendo o evangelho. Era só palavra por enquanto. Só palavra. Só palavra. Aí eu acho que Pedro falou assim: ó, Jesus, os outros eu não sei não. Os outros discípulos eu não boto a mão no fogo por eles não, viu? Mas eu só pode confiar. Eu sou legal. Eu vou ficar firme. Vai deixar. Não vou abandonar o Senhor nunca. Mas Jesus conhece o coração. Jesus olhou para Pedro: oh meu Deus, esse meu servozinho aí, coitadinho, está falando só de boca. O coração dele está longe. Mas eu vou dar uma lição nele para ele melhorar. Jesus sempre dá oportunidade, né? Jesus olhou para Pedro e falou: ah, Pedro, puxa, vou dizer uma coisa a você, meu querido. Vou dizer um negócio a você. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro ficou assustadíssimo. Pedro falou: eu mesmo não. Estou firme, Senhor. Eu estou contigo. Largo o Senhor por nada dessa vida, mas só daqui para cá. Não estava saindo daqui ainda. Apesar deles acharem crente em Jesus, mas ele estava sendo um crente superficial. Não estava chegando onde Deus queria usar a vida dele. Deus tinha já planos especiais para a vida de Pedro, como você sabe, não é? E aí tem a história quando Jesus então foi lá, foi preso, estava naquela situação difícil. Pedro, Tiago e João ali e tal. Pedro ficou lá de longe, só olhando, de canto de olho. Não quero nem chegar perto. Estava frio, Pedro chegou perto da lareira, né, para ficar esquentar. Daí alguém olhou: ei, psiu, menino, Pedro, você é um deles, hein? Eu te vi com Jesus. Não, eu mesmo não. Tá por fora. Não conheço nem esse cara. Estou aqui só vendo essa situação. Passou. Daqui a pouco: ei, peraí. Outro: você estava com ele. Você estava assim, eu te vi lá. Segunda vez, Pedro: não, você está errado. Foi eu não, pai. Nós somos tudo parecidos aqui. Você pensou que era eu, mas não sou eu não. Nem conheço ele. Estou fora. Nem conheço esse homem. Pela 3ª vez, outra pessoa: ei, vem cá. Você é um deles sim. Pode ter, você é, eu vi. Você é um deles. Você estava com ele, andando com ele, para baixo, para cima aqui. Você é um daqueles que estavam com ele. Nesse momento, o galo cantou. Ai, meu Deus, Jesus me disse que ia acontecer isso. Meu Jesus, e agora? Aí Pedro assim, eu acho que Pedro levantou o olho assim bem devagarinho para ver o que Jesus estava fazendo. Quando ele olhou para Jesus, Jesus também estava olhando para ele. Pedro chorou amargamente. O tempo passou, né? Houve essas situações novas. Pedro se deixou ser usado. Pedro foi mudado. Jesus entrou e Pedro permitiu Jesus entrar e fazer um rebuliço na vida dele. E você sabe da história daqui a um tempo. O que aconteceu nesse homem chamado Pedro. Ele encontra com Jesus novamente, lá na pescaria. E Jesus então perguntou para ele: Pedro, já tinha passado tempos. Outra ocasião. Pedro, vem cá, Pedro. Me diga uma coisa, Pedro. Você me ama? Pedro: ah, Senhor, claro, eu te amo. Agora já estava com o coração limpo. Aí ele perguntou novamente: Pedro, vem cá, me diga de novo, 2ª vez. Pedro, você me ama? Senhor Jesus, eu te amo. Por favor, eu te amo, Senhor. Aí Jesus perguntou a 3ª vez: Pedro, vem cá, me diga aqui bem pertinho de mim. Você me ama, Pedro? Ah, Senhor, por favor. O Senhor sabe, Senhor, eu te amo. Pedro então chorou amargamente. Ele entendeu que Jesus estava querendo lembrar a ele da maneira que ele foi e agora da maneira que ele é. E você sabe, aí Pedro foi grandemente usado por Deus. Daí um tempo ele pregou, e na mensagem que Pedro anunciou, quantas pessoas se converteram? Você lembra? Hein? 3.000, isso mesmo. 3.000 que conseguiram anotar ficha, fora quem não anotou ficha. Isso é da minha história. A Bíblia não fala isso não. Muitas pessoas se converteram, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas receberam, entenderam a mensagem de Cristo Jesus e receberam Jesus. Igreja Batista Ebenezer, quero perguntar a você finalmente: você pode impactar seu bairro? Pode. Você pode impactar pessoas. Quero dizer que homens e mulheres, Deus está querendo levantar para impactar pessoas através da nossa igreja.
Deus está querendo dizer para nós que tudo que nós tocarmos, como a Bíblia orienta, poderá haver a manifestação do poder e da glória de Deus, se nós deixarmos nossa vida ser usada pelo Senhor. Você viu o exemplo de Pedro, né? Pescador, sem estudo, sem nada, temperamento forte, sanguíneo. Deus usou ele poderosamente. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma. Último ponto para encerrar. Passei um pouquinho, mas já vou acabar. A igreja traz impacto para o mundo quando amamos a Jesus e a sua igreja, além do discurso. Eu quero dizer aos irmãos que eu e você somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E onde eu e você estivermos, onde você estiver, onde a igreja do Senhor Jesus está, precisa causar impacto, precisa fazer a diferença. Nós precisamos estar dispostos a arrancar das garras do inferno as pessoas que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. E isso só vai acontecer se nós nos deixarmos ser usados igual Pedro. Pedro era um crente daqui para cá. Quando ele passou a ser um crente daqui para fora, ele continuou e ele foi grandemente usado por Deus. E eu quero dizer que Deus está querendo fazer isso com a minha e com a sua vida. A Bíblia diz que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que impactar, transmitir a palavra, deixar as pessoas verem o quinto evangelho através da minha vida. E eu quero perguntar aos irmãos, se eu e você, se nós estamos dispostos a isso. A Bíblia diz que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que nós temos que ter paixão pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, conforme o texto que lemos e também o texto que o pastor comentou hoje na ceia. A Bíblia diz que nós temos que ter comunhão. A igreja de Jesus foi conhecida ali, nesse texto de Atos, pelo amor, pela comunhão. As pessoas olharam e disseram: gente, que povo é esse? Que povo é esse diferente? Que eles se amam, eles doam, eles dividem o quilo do arroz, eles dividem a mistura, eles se amam. Eles vivem em harmonia, em amor, eles têm comunhão, eles pensam no outro, eles olham para quem está do lado. Não apenas dá um tapinho nas costas quando a pessoa reclama: meu irmão, estou passando uma situação difícil, meu irmão, vou orar por você. Pelo amor de Deus, meus irmãos, essa oração não presta não. O irmão está precisando de algo, e a gente vai dizer que só vai orar se eu posso fazer um pouco mais. Isso é que Deus quer de nós como igreja, para impactar o mundo, impactar o Brasil, impactar São Paulo, impactar Moca, aqui, Moca, impactar a rua que você mora, impactar onde você trabalha, impactar onde você estuda, impactar onde você faz compra, impactar. É o que Deus quer de nós como igreja Ebenezer, que a gente possa demonstrar isso àqueles que estão ao nosso redor. Porque hoje a igreja de Jesus está vivendo muito farinha pouca. Conhece a frase? Farinha pouca, completa. Alguém sabe? Então acho que isso não é daqui de São Paulo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, primeiro eu como. Se sobrar eu dou para você. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A farinha está pouca, parte o seu quilo. Partilha. Viva em comunhão. Ame seu irmão, olhe nos olhos. Não dê apenas tapinha nas costas. A igreja de Jesus também é conhecida por orações fervorosas. Meus irmãos, a nossa igreja tem orado pouco. As nossas igrejas, eu como igreja, você como igreja, temos que impactar pela oração. Essa é a família que Deus quer que sejamos. E eu pergunto: o que é que eu e você temos feito para impactar como igreja Ebenezer, onde estamos inseridos? Deus quer mudar vidas através da nossa vida. Quero que você diga para Deus: Deus, tira de mim o que não vale a pena. Eu peço a Deus que nos ajude a dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Eu quero impactar vidas. Eu quero ser igreja do Senhor onde passo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam não a Maria Helena, não eu, não a pessoa, mas que veja aquilo que está em mim. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Vamos orar. Senhor, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, olhe para nós com o teu olhar de amor e de misericórdia, e ajuda-nos, Pai, a sermos usados pelo Senhor
para impactar vidas, para impactar pessoas. Que a nossa igreja aqui, Senhor, seja uma igreja não apenas para constar mais uma igreja no bairro, não, por favor, mas que o Senhor faça um grande reboliço dentro de nós, como igreja do Senhor aqui, e que a gente possa compreender a missão da nossa igreja aqui cada dia mais, para mudar pessoas, para que o bairro possa olhar para nós e ver: esse povo é um povo diferente, é um povo que ama, é um povo que olha para nós com um olhar de amor e de misericórdia. Ah, Jesus, nos ajude a mudar a nossa cidade, nos ajude a mudar os nossos vizinhos, não por nós, mas por aquilo que está dentro de nós. Que a gente possa dizer nessa comemoração dos 74 anos, ajuda-nos, ó Deus, a dizer: ah, Deus, eu quero ser parte da mudança da história, e que daqui a alguns anos as pessoas olhem para trás e possam lembrar: puxa, essa igreja aqui, desde que completou 74 anos, faz diferença. Usa-nos, ó Pai, e faça de nós parte da igreja do Senhor Jesus na terra, cumprindo a determinação da palavra de Deus, para que as pessoas vejam em nós a presença verdadeira do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Continue trabalhando em nossas vidas, ajudando-nos a causar impacto por onde passarmos. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Amém. Desculpa o horário. Obrigado então à missionária Maria Helena, que nos faz lembrar, a missão que nos foi proposta aqui na terra. Irmãos, eu gostaria de ler o versículo que está no boletim, que fala sobre amor. Diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Teremos a inspiração musical do Coral Jovem. Enquanto o coral se posiciona aqui na frente, em nome do próprio Coral Jovem, eu também gostaria de parabenizar a nossa igreja e agradecer, porque há tantos anos a igreja viabiliza o nosso trabalho também de missões em tantas oportunidades que nós temos e ainda teremos. Então, os nossos parabéns também para a Igreja Batista Ebenezer. Após a apresentação, eu gostaria que o pastor Ignomar fizesse a oração final, que também está aqui conosco. Ok? Prostrado estou aqui, meu Deus, meu Criador. Sei que não mereço seu tão grande amor, mas meu coração anseia te pedir. Cuida dos teus filhos, vem-los acudir. Ó Pai, preciso tanto ouvir tua voz a me dizer que teu amor sempre me mostra o que fazer.
se colocar de pé? Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome e exaltamos a Ti a beleza da Tua santidade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos em amor, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício que Tu fez na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar, ó Deus, das trevas para a maravilhosa luz, Pai. Obrigado pelo banquete espiritual que nós tivemos nesta manhã. Que realmente, ó Deus, essa palavra venha fluir a cada dia, durante essa semana, em nossos corações, e venham frutificar, ó Deus, nos impulsionando, ó Pai querido, a testemunhar, ó Pai, do Teu amor, Pai. E que cada um de nós possamos, ó Deus, vivenciar a Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós e com todo o povo na face da terra. E que esteja durante essa semana, Pai, que nós possamos, ó Deus, viver na Tua presença, ó Deus, buscando e engrandecendo o Teu nome, nas consolações do Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Para quem não ouviu, quero reforçar o que o irmão Timóteo disse. Café, 5 minutos, rapidinho, voltando para as salas de aula. Antes disso, eu gostaria de fazer um apelo para que os irmãos exercitem tudo aquilo que a irmã Maria Helena falou nessa sua prédica. Nós temos 6 ventiladores e temos 222 membros nesta igreja. Se cada membro da igreja for pedir para ligar, o outro pedir para desligar, nós ficaremos em guerra dos ventiladores. Então eu quero sugerir para vocês, eu já pesquisei, existem lugares em que o ventilador ventila e tem lugares onde o ventilador não ventila. Então, eu sei que cada um de nós tem a sua zona de conforto, quer ficar no seu banquinho, no seu lugar de preferido. Mas nós vamos ter que fazer isso por amor, como disse a nossa irmã Maria Helena. Vamos procurar satisfazer a todos. Tem lugar para todo mundo aqui na igreja. Então, vamos fazer um esforço todo especial, principalmente nesses dias quando está esquentando, esfriando e a gente fica meio perdido no tempo e no espaço. Outra coisa, nós estamos comemorando 74 anos como igreja. Queremos, como igreja, receber um presente, uma foto da sua família para que nós possamos colocar no nosso painel para representar a Igreja Batista Ebenezer. A Igreja Batista Ebenezer não são as paredes, não são as janelas, não são as coisas que estão aqui, são as pessoas. Então, a foto da sua família, por favor, tire uma foto bem bonita, fique bem cheirosinho e tal, e traga uma foto para mim, para a gente poder colocar nesse painel. Outra coisa, hoje nós temos a união, a MCA, se reunindo às 17h45. Todas as pessoas do sexo feminino estão convidadas a participar. Tinha mais um aviso que eu esqueci, mas vai ficar para a próxima. Cafezinho rápido, 5 minutos, para que nós possamos... Tem ensaio do coro às 11h30.